Vamos, meu filho. Nem tem hora que esse mouse não funciona. Esse bicho já tá com problema. Deixa eu mostrar as coisas pra vocês. Eu escondo e esqueço de mostrar. Eu botei 2 PDF e a atividade 2. Pronto. Está visível para vocês. É tão bom essas coisas que eu posso postar as coisas à vontade e vocês só veem a hora que eu quero. Ó, esse primeiro PDF aqui é basicamente das aulas passadas. Basicamente tudo que a gente viu aula passada, isso é 4 páginas, tá certo? E aí a gente não vai ler não, porque eu não vou explicar tudo de novo que eu já tinha explicado. Então, ele é de um livro, tá certo? Que eu comprei. Na realidade, eu já tinha vontade de comprar esse livro há muito tempo. Só que ele estava muito caro. Deixa eu olhar aqui o preço na Amazon, só para vocês terem ideia aqui do preço. Deixa eu botar aqui, só para vocês verem. Na Amazon. Ele tá caro demais. É esse daqui, é Sistema Financeiro e Bancário. Carlos Arthur. É esse daqui, ó. Ó, ele tá de R$ 292, tá certo? Na Amazon. Aí eu comprei a versão anterior, essa daqui é a 5ª edição. Aqui eu estou em mãos, é a versão 2, né? Ela tá um pouquinho desatualizada porque ela é de 2010, ou seja, ela é de 10 anos atrás. Mas muita coisa permanece, tá certo? Muita coisa é atual. Diga de quanto eu comprei, da versão 2 de 2010. Chuta aí o preço que eu comprei. R$ 60. Não, comprei no sebo. O livro foi R$ 15 e o frete 10. Então saiu por 25. R$ 15 o livro e o frete foi 10. Eu comprei aqui na estante virtual. Deixa eu mostrar para vocês o, o, o site que eu comprei. Minha gente, pesquisar é tudo. Vocês pesquisem. Esse aqui é um site para venda Magai, ser financeiro é financeiro, né? Vocês têm que. Esse aqui é um site de compra de livros usados, tá certo? É um sebo. Tem livros usados e tem novo. Deixa eu mostrar aqui. Sistema Financeiro e Bancário do Carlos Arthur. Será que tá só o primeiro? Carlos Arthur. Vamos ver o que aparece. Tá aqui, esse daqui. Ó, ainda tá pelo mesmo preço, ó. R$ 10. Tem de 10, tem de 15. Tem até mais barato, quando eu fui comprar tava de R$ 15. E novo, não, assim, não tem novo, né? Tudo são usados. O defeito dele foi que ele veio assim, o livro aparentemente é novo, só que ele veio todo grifado, ó. Veio todo grifado, assim. Mas dá para ler, né? O chato é porque tá todo grifado. A pessoa que estava estudando para concurso de banco. Minha gente, para quem pretende um dia passar no concurso de um banco, eu pego os R$ 10, R$ 15 que vocês comprar. Eu sei que eu comprei, eu não vi esse de R$ 10, que se eu tivesse visto esse de R$ 10, eu tinha comprado esse. Eu sei que o que eu comprei foi de R$ 15 com frete, só por R$ 25. Então, o novo, 292, o usado por R$ 10. Pois é, eu estou feliz porque eu fiz um ótimo investimento, né? Gente, investir em livro é o melhor investimento que vocês possam investir, que é conhecimento. Enfim, depois de mostrar essa aplicação, né? Pois é, dá para comprar tanto, dá para comprar quantos. Só que, se bem que esse daqui está atualizado, né? O lá da Amazon está bem atualizado. Esse aqui está mais desatualizado. Mas, minha gente, tem tudo. Se for olhar esse negócio de atualização de livro,
É só uma forma do autor ganhar mais dinheiro, porque você, muita coisa do que ele colocou ainda existe. Tá tudo atual, o texto tem poucas mudanças. Você vai ver que tem poucas mudanças, mudou pouca coisa. Então, eu vou só mostrar aqui, porque eu não tinha disponibilidade, porque o livro custou a chegar, tá certo? Eu comprei ele no começo de julho. Aí eu digo, porque o ano passado eu sofri para dar essa disciplina, porque não tinha texto. Eu estava pegando material de internet, não tinha livro. E esse aqui é um dos melhores livros para estudar essa disciplina. Aí eu comprei em julho, aí não tinha chegado. Aí veio chegar semana retrasada. Aí, como eu já tinha explicado essa primeira parte, aí eu disponibilizei o PDF e vocês dão uma leitura depois. Mas ele explica praticamente tudo que eu já tinha explicado. Ele fala o que é o sistema financeiro, né? Aí ele vai falar toda aquela questão, né, dos intermediadores financeiros, né, dos poupadores, dos tomadores, tudo aquilo que eu já tinha falado, né? Aquela questão, né, a questão dos tomadores que vão sacar, né, as prestações, tudo que eu já tinha falado na primeira aula. Então, depois vocês, quando vocês tiverem um tempinho, vocês dão uma lida, né, nessa primeira parte aqui, que ela vai praticamente falar tudo que eu falei nas primeiras aulas. Então, eu não vou perder tempo de ler, porque, enfim, né, já foi passado. A aula de hoje, a gente vai estudar sobre o Conselho Monetário Nacional. Deixa eu só voltar aqui. É esse daqui, ó, Estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Ele está um pouco maior, mas a gente, nove páginas, né? Mas não vou mostrar pelo PDF, não. A gente vai estudar pelo slide, mas depois vocês dão uma lida. Eu posso até voltar aqui para o PDF depois, deixar até aberto. E tem umas partes que é interessante ler por aqui. Deixa eu abrir aqui o slide. Não tinha abrido o slide. Só um momento. O que é, menino, que vocês estão dizendo aí no chat? O povo, mulher pensa logo em roupa, né? Vocês não merendaram, não? Deixa eu botar aqui no slide. Na aula passada, eu tinha parado aqui, ó. No CMN, né? Eu expliquei essa questão da estrutura. Aí eu estava começando a explicar o CMN. Então, vamos lá. Então, o CMN ele é conhecido como Conselho Monetário Nacional. Ele é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, que isso quer dizer que é ele quem manda, certo? É ele que determina toda a formulação da estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Ele é o manda-chuva, tá certo? Ele que manda em tudo. Ele é responsável pela fixação das diretrizes da política econômica do país. Ele é o Deus, né? Ele é o Deus da economia. Se brincar, ele manda mais do que o presidente. Então, vamos aqui. Ele também é conhecido como Conselho de Política Econômica, ele que vai determinar todos os rumos da economia do país. Ele também é o órgão normativo do Sistema Financeiro Nacional, então todas as normas, né, vão ser feitas por ele. E aí, como é formado esse órgão? Então, a gente pode dividir essa composição desse órgão de 64. Então, a gente pode formular assim, do ano de 1964, que é a lei, que, no caso, o Sistema Financeiro Nacional, a lei que regula o sistema financeiro é de 64. Então, de 64 até o início, até o governo Bolsonaro, o CMN era composto pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Então, a composição até o governo Bolsonaro era essa composição aqui. Ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Aí, o que foi que Bolsonaro fez?
Bolsonaro, né, extinguiu o Ministério da Fazenda e criou um super Ministério da Economia. Então, o que foi que o Bolsonaro fez? Extinguiu o Ministério da Fazenda e juntou Fazenda com planejamento, e juntou três ministérios, que eu acho que é o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, e tem outro ministério que eu não estou me lembrando agora, mas ele pegou três ministérios da área econômica e juntou em um único Ministério da Economia. Né? Aí quem compõe o CMN no governo Bolsonaro, né? No atual governo? O ministro da Economia, né? O Paulo Guedes, que também é o presidente do CMN, o presidente do Banco Central e o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. Então, é formado por essas três pessoas. Então, basicamente, ó, a diferença é que ainda não tem mais o ministro da Fazenda, né? Nós temos agora um secretário especial de Fazenda, o presidente do Banco Central permanece, e aí nós não temos mais a figura do ministro do Planejamento, né? Que configura agora como ministro da Economia. Certo? Alguma pergunta? Não, né? Até agora. Aí vamos lá. Quais são as principais atribuições desse Conselho Monetário Nacional? Dentre elas está a questão de adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia. O que isso quer dizer, né? O que vocês acham que isso quer dizer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para o PDF, porque lá está mais explicado, aqui está resumido. Aí eu vou botar para vocês lerem, porque eu estou com a minha garganta doendo, e é bom que vocês falem. Ó, aqui, ó, no PDF ele vai falar um pouco, né, do sistema normativo. Aí ele tem aqui a partir da medida provisória tal, né, de 1994. Aí tá aqui, né, o ministro da Fazenda, o Ministério do Planejamento e Banco Central. Vocês viram que isso aqui tá um pouquinho desatualizado, né, mas aí no slide já tá mais atualizado porque eu já trago a questão da composição no governo Bolsonaro. Aí aqui a gente vai para essa parte aqui, né? Que são as atribuições do CMN. Aí a primeira é adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia. Quem pode ler essa parte aí? Deixa eu só aumentar aqui. Quem pode ler aí? Vamos lá. De cada vez, para não congestionar. Quem pode começar a leitura? Vamos lá, meu povo. É para ler aonde, Pedro? Aí, Aqui. adaptar o volume. Essa parte. Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia. Este é provavelmente o mais importante e mais complexo papel do Conselho Monetário Nacional. Para entendê-lo, vamos explicar resumidamente o que se entende por volume dos meios de pagamento. Numa abordagem simplificada, o volume dos meios de pagamento seria a quantidade de moeda na economia. Quando falamos aqui de moeda, estamos nos referindo à moeda no sentido amplo, que inclui não apenas o papel moeda e a moeda metálica em poder da sociedade, mas também os depósitos bancários, pois estes são utilizados em larga margem como instrumentos de pagamento de obrigações e aquisições. Ressalte-se que, nas economias modernas, a chamada moeda escritural, os depósitos bancários, tem muito mais importância como meio de pagamento do que o dinheiro físico. Voltaremos mais adiante a aprofundar o conceito de moeda e meios de pagamento. Com esta ideia inicial, já podemos compreender por que é tão importante que o volume dos meios de pagamento esteja adaptado às reais necessidades da economia. Basta lembrarmos que a moeda é um ativo econômico e, como tal, sujeita à lei da oferta e da procura. Ou seja, se a quantidade de moeda da sociedade não estiver harmonizada com o porte da economia, podemos vivenciar duas situações opostas. Ou o valor da moeda cairá, se houver quantidade excessiva de dinheiro, ou a moeda se valorizará demais se houver falta de dinheiro na economia.
Quando a moeda se desvaloriza, o resultado é uma alta geral de preços na economia, a inflação. E quando a moeda valoriza-se excessivamente, temos uma baixa geral de preços na economia, a deflação. Os dois fenômenos são nefastos para a economia de um país. Pronto, vamos entender aqui o que ele quer dizer com essa palavra aqui. Adaptar os volumes de pagamento às reais necessidades da economia. Quando ele fala aqui de meios de pagamentos, a gente fala em moeda, né? Então, quais seriam os meios de pagamento? Nós temos a questão do dinheiro em si, do papel moeda, nós temos o dinheiro em cartão, né? O cartão de débito, o cartão de crédito. Nós temos a própria moeda escritural, né? Quando você faz transferência de certos valores. Nós temos também os cheques, né? Que é pouco utilizado hoje na sociedade, mas ainda se utiliza. Né? Então, nós temos as transferências bancárias, ou seja, são as formas de você transferir, né? De você pagar, né? Realizar transações financeiras. E recentemente, a gente vai até falar um pouco mais adiante nas próximas aulas, do Pix. Alguém já ouviu falar do Pix? Alguém já ouviu falar em algum canto? Já ouviu falar nessa palavra? Pix? P-I-X? Nunca ouviu? Pois você vai ouvir muito daqui por diante e vai ser o futuro da economia, né, do país, vai ser o Pix. O Pix, ele é uma nova modalidade de pagamento. Vai ser praticamente, o Brasil está querendo praticamente imitar a China, né? Que é algo bom. Ave Maria, vai ser maravilhoso quando o Pix for implementado. E ele já vai ser implementado agora, em outubro. É um sistema de pagamento que vai revolucionar todas as transações financeiras do país. Então, como é que isso acontece? Por exemplo, para eu pagar um boleto, por exemplo, você vai pagar um boleto. Geralmente, o banco, né, demora cerca de 2 dias úteis para compensar aquele boleto. Agora, com o Pix, de 2 dias úteis, esse tempo vai ser só de 10 segundos. Aí, por exemplo, hoje em dia, para você pagar uma conta, você só consegue pagar de segunda a sexta. Com o Pix, você vai poder pagar qualquer dia na semana, segunda, terça, quarta, domingo, sábado, em qualquer horário. Também tem essa questão do expediente bancário, né? Que tinha, por exemplo, se eu quisesse fazer uma transferência, um pagamento, tinha que ser no expediente bancário. Com o Pix, não, vai ser a todo momento, né? Em qualquer dia na semana, 24 horas por dia. E também vai ser bem curtinho. Por exemplo, uma transferência eletrônica que eu vou fazer de um banco para outro, que geralmente dura 30 minutos a 1 hora, com o Pix só vai demorar 10 segundos. Então, meio que vai revolucionar todo o sistema bancário. Isso vai facilitar tanto para quem e com custo mínimo, né? Para nós que vamos utilizar, nós como consumidores, o Pix não vai custar nada, vai ser gratuito. E para as empresas que vão adotar, vai ter um custo mínimo muito menor do que é praticado hoje com as transações normais. Então, meio que vai facilitar, modificar, né, atualizar toda a questão, né, dos meios de pagamentos no país. Aí, vamos entender, né, o meu que eu estou ali, o chat. Então, não, tá dizendo, corra boa para quem trabalha, né? Porque eu não transfiro dinheiro. Mas você não transfere dinheiro, mas sua mãe transfere, né? Sua mãe paga conta, sua família, e você vai utilizar no futuro, né? Você vai conseguir pagar no futuro. Né? Então, isso veio para modificar. Lá na China, pessoal, isso já acontece hoje. E lá, a maioria de todas as transações é feita por um sistema parecido com esse que o governo, que o Banco Central quer implementar no Brasil. Lá na China, é tudo pelo celular. Por exemplo, se você vai comprar alguma coisa, você lê o QR Code pelo celular, e aí você já consegue pagar aquilo só com o celular, aquilo ele já debita de sua conta, já vai para a conta do fornecedor, né? E tudo mais rápido. Não é preciso você andar com dinheiro lá. Não sei se eu até falei isso com vocês, né? Acho que deve ter falado, né? Que eu vi até no canal, acho que é Pula Muralha. Depois vocês pesquisam no YouTube,
era uma chinesa brasileira que ela voltou recente, uns anos atrás para a China. Ela tinha passado 18 anos sem ir. Ela disse que ela ficou doida, porque ela não tinha ela não estava a par desse sistema lá de pagamento. Aí ela foi com moeda e quase nenhum estabelecimento estava aceitando papel moeda, porque só aceitava esse novo, né, esse novo meio de pagamento lá que só pagava pelo celular. Da mesma forma vai ser no Brasil, daqui a uns 2, 3 anos, né, quando o Pix já estiver rolando, né, vocês vão ter, tipo, eles querem implementar, tipo, pagamento por QR Code, tanto dinâmico como fixo. Então, como é que vai acontecer? Você, por exemplo, vai comprar um produto, aí já tem o QR Code, aí você, com seu celular, você abre lá, né, o aplicativo do banco ou do cartão, aí você tira a foto lá do QR Code, aquilo ali já é debitado da sua conta automaticamente. Não, ninguém vai precisar mais andar com cartão, vai ser praticamente o fim, né? Praticamente o fim dos cartões de débito. Talvez ainda exista o cartão de crédito, mas vai ser basicamente, né, vai eliminar essa questão dos cartões de crédito. Kaique fez uma pergunta muito importante, né? Essa questão do fluxo de dinheiro vai aumentar. Eu vou já explicar essa questão do fluxo de dinheiro, tá certo? Quando a gente estiver falando essa questão. Oi. E já tem para comprar pelo QR Code, que é o Cariri da Sorte. Não sei se o senhor já viu passando. Que você coloca no QR Codezinho lá, aí você vai comprar a cartela da próxima semana. Já tá tendo esse negócio aí. Não, mas o Pix, ele veio para revolucionar. Minha gente, vai mudar. Tudo que vocês pensarem de hoje em dia vai ser outra realidade. Daqui de novembro para adiante, né, quando esse Pix vier, ele veio para revolucionar todo o sistema financeiro. Tudo que está escrito aqui nesse livro vai mudar muitas coisas com esse Pix, tá certo? É bom que a gente vai vendo o passado e o futuro e eu vou atualizando vocês, tá certo? Tem uma coisa que Kaique falou que é muito importante, que é a questão do fluxo de dinheiro. Ele diz, mas esses meus de pagamento vai aumentar o fluxo de dinheiro? Pessoal, é assim, o governo, através é até mais para frente, eu acho que o próprio livro fala disso. O governo, ele é assim. Mais para frente ele explica. O governo, ele controla a quantidade de moeda no país. Por exemplo, se eu botar aqui se eu botar aqui no note para explicar a vocês, que eu preciso escrever, que eu só sei falar essas coisas, escrevem. Espera aí, viu? Deixa eu só abrir aqui, que eu explico melhor para vocês. É assim, na economia, nós temos 3 seguros. Nós temos o CMN, deixa eu botar outra cor aqui. Nós temos o Conselho Monetário Nacional, né? Aí nós temos o Bacen, que é o Banco Central, e nós temos a Casa da Moeda. O CMN, ele é a autoridade máxima do sistema financeiro. Então, o que ele faz? Ele autoriza a questão da emissão de moeda. Então, nenhuma moeda é criada, impressa sem autorização do CMN. Então, o CMN que vai autorizar a questão da moeda, certo? Todos os valores que são colocados, é lógico que para autorizar, para eu criar qualquer real na moeda atual, eu tenho que ter a questão do lastro. O que é o lastro? Antes o lastro era a questão do ouro. Então, para qualquer moeda que eu fosse criar de real, eu precisaria ter aquela mesma quantidade em ouro. Isso era antigamente. Hoje, o lastro é a questão do dólar. Então, para eu criar qualquer real, eu tenho que ter a mesma quantidade em dólar, tá certo? Então, o lastro mundial hoje é o dólar. Então, para eu criar qualquer real, eu tenho que ter o dólar. Então, acontece da seguinte forma. O CMN, ele autoriza a emissão de moeda. O Bacen, ele emite. O que é emitir? O Bacen, ele vai dizer toda aquela questão da segurança das notas, né? Vai dizer quanto é que vai ser emitido de dinheiro, tá certo? Então, o seu CMN, ele só autoriza.
Então, o Bacen, ele pede, né, vai pedir, ó, a gente precisa emitir tantos dinheiro. Aí pede autorização para o CMN. Se o CMN não autorizar, ele não vai emitir. Então, o Bacen, ele emite e a Casa da Moeda só vai imprimir. Imprimir, né, ou cunhar. Imprimir, no caso de papel moeda, né, for papel, eu nem sabendo mais nem escrever, papel moeda, e cunhar, né, no caso de moedas. Moeda, se for moeda, né? Então, ou imprime papel moeda ou dinheiro. Aí, o que que acontece? O governo, ele vai, através dos bancos, ele vai soltando dinheiro e vai recolhendo dinheiro. Então, os bancos, eles vão meio que pegando as moedas velhas e juntando com as novas. Então, por exemplo, essa nota de R$ 200, não é que vai ser criado dinheiro novo. É meio que, em vez do Bacen emitir duas notas de 100, e dela emitir duas notas de 100, ele só vai emitir uma de 200. Então, vai ter o mesmo fluxo de dinheiro, tá certo? É meio que eu não é que eu estou criando mais dinheiro na economia, é o mesmo fluxo de dinheiro, só que controlado, né? O Bacen, junto com o Conselho Monetário Nacional, eles vão controlando esse fluxo monetário no país, de forma a respeitar essa lei aqui de oferta e demanda que o próprio texto fala. O que que acontece? Se tem muita moeda no mercado, né? Se tem muita moeda no mercado, o que que acontece? Se as pessoas têm muito dinheiro, disponível muito dinheiro, o que que vai acontecer? Elas vão começar a comprar mais. Se elas vão, porque elas têm dinheiro, elas vão começar a consumir, né? Comprar. Se elas vão começar a comprar, vai aumentar a demanda por produtos e serviços. Se aumenta a demanda, o que que acontece com a oferta? Cai. Se a oferta cai, né, se aumenta a demanda, o que que acontece com os preços? Sobem os preços. Se sobem os preços, o que que acontece com a economia? Ocorre a inflação, né, que é a alta generalizada de preço. Então, quando a economia, quando o governo ele aumenta a disposição de moeda na economia, ele gera inflação. Né, o que ele está gerando agora, né, o que o governo está fazendo. Nós estamos com a inflação baixa. Vou até abrir aqui para vocês o site do Banco Central. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão visualizando aí? Sim. Ó, o Banco Central, ele tem alguns indicadores econômicos aqui, ó. Aqui, ó, mostra a questão da inflação e da taxa Selic. Nós estamos com a taxa Selic de 2% e com a inflação de 2,31%. Então, isso aqui é a inflação geral, certo? A gente sabe que os preços estão aumentando, né? Mas aqui, de uma maneira geral, a inflação está baixa. Isso porque também nós estamos com uma taxa de desemprego muito alta. Ó. Se a gente observar, ó, esse gráfico aqui, ó, ele mostra a questão da taxa de desemprego. Aqui você tem, ó, vocês estão vendo aí o mouse? Estamos vendo. Ó, você tem aqui 2012, agosto de 2012 até agosto de 2020. Ó, veja aqui, ó, desde 2016, ó, que a taxa de desemprego está altíssima no país. Aí o que que acontece? Se você tem várias pessoas desempregadas, o que que acontece? Se as pessoas estão desempregadas, elas não estão recebendo salário, né? Elas não têm dinheiro. Se elas não têm dinheiro, elas não consomem. Se elas não consomem, não tem demanda. Se não tem demanda, os preços tendem a cair. Se tendem a cair, ocorre, né, baixa inflação. Então, essa taxa baixa de inflação aqui, esse 2,31, ele é explicado basicamente porque nossa taxa de desemprego está altíssima, tá certo? Então, por a nossa taxa de desemprego estar alta, nós temos uma inflação baixa, tá certo? Então, o governo, ele fica com... O que o governo está fazendo? Está jogando aí esses auxílios, né? Esses auxílios, justamente jogando dinheiro na economia para ver se as pessoas com dinheiro conseguem consumir, né? E consumindo, né? Aumentar um pouco essa inflação.
Um pouco de inflação é bom, é aquilo, né? Muito é ruim, pouco é bom, e no caso contrário, que seria a deflação, seria pior. A gente nunca teve. Eu tenho dúvida, professor, porque Pode falar. na deflação, porque, tipo, é ideal que não circule muito dinheiro, né, para não correr alta inflação, mas quando a economia estatiza, vamos dizer assim, quando o povo para de consumir de tudo, quais são o que É ruim, acontece na economia? porque o que, que acontece? Se existe muito dinheiro na economia, aliás, o contrário, né? Se existe pouco dinheiro na economia, é meio que a moeda ela se valoriza. Aí o que, que acontece? Com a deflação, os preços tendem a cair. Então, por exemplo, um celular que custa R$ 1.000 hoje, aí com a deflação ele tende a cair de preço. Por exemplo, por que eu vou comprar um celular de R$ 1.000 hoje, se no próximo mês ele vai estar de 800, 900? Então, as pessoas meio que não compram, porque os preços, se uma coisa está caindo de preço, por que eu vou comprar hoje se amanhã eu posso comprar mais barato? Então, a deflação meio que desestimula o consumo, e quando eu não compro um produto, aquele produtor não vende, e se ele não vende, ele não compra de outro fornecedor, e o outro fornecedor não vai comprar de outro fornecedor, e assim eu não giro a roda da economia, né? O capitalismo, ele funciona com a questão do consumo. Então, quanto mais consumo, mais eu estou gerando riqueza, mais eu estou gerando capital. E a deflação é mais nefasta do que a inflação. Por quê? Porque todos os períodos deflacionários, eles são perseguidos de uma recessão econômica. Porque se o povo não está comprando, a economia cai, né? A atividade cai e você tem uma alta recessão. A deflação ela é pior do que a inflação, certo? A inflação ela tira o poder de compra das pessoas, mas em compensação você não tem tanto prejuízo na questão da atividade econômica como a gente tem nos períodos deflacionários. Todos os dois são ruins, tá certo? Uma alta inflação é ruim para o país. No Brasil, a gente já teve períodos inflacionários altíssimos. Para vocês terem ideia, em 1985, que foi logo a saída, o primeiro ano depois que acabou o regime militar, nós tínhamos uma inflação medida de 305% ao ano. 305% ao ano. Veja que nós temos aqui, para vocês terem ideia como era tão alto, né? Hoje nós estamos com a inflação de 2,31, né? De 2,31 para 305. Então, veja que como naquele período era altíssimo. Você ia de manhã para o supermercado comprar um produto, se você fosse de tarde, já estava um preço maior, certo? Então, meio que a inflação era altíssima naquele período. Certo? Então, quando ele diz aqui é que uma das atribuições do CMN é adaptar os meios de pagamento às reais necessidades da economia, quer dizer exatamente isso, que é papel do CMN assegurar meios, né, para que a economia possa se desenvolver, ou seja, disponibilizar moeda em quantidade adequada ao funcionamento da economia, para que a gente nem tenha altos picos de inflação e nem altos picos de deflação, né, para que a gente tenha uma economia balanceada, e também para que as pessoas consigam, né, movimentar, né, transacionar, comprar, né, moeda e assim funcionar o país. Aí eu perguntaria a vocês o oposto. Se eu dissesse assim, que seria papel se eu invertesse essa frase, dissesse assim, que é papel do CMN adaptar, né, a economia, adaptar a economia ao volume dos meios de pagamento. Estaria correto? Que eu deveria adaptar a economia às reais, ao volume dos meios de pagamento? Estaria correto essa frase nesse contexto? Se eu trocasse, né? Porque no caso aqui é adaptar os volumes dos meios de pagamento às reais necessidades da economia. E se eu trocasse, né? Que eu teria que adaptar a economia aos meios de pagamento. Isso estaria correto? O que vocês acham? A economia
tem meio, eu acho que não tá correto, não. Não tá bem correto, porque eu acho que é o contrário. Não tem meio como. É lógico que tem como adaptar a economia, eu acho que tem como você mexer para modificar algumas coisas, mas eu acho que é o contrário, que o meio de pagamento ele que tem que se adaptar a como tá a economia. Então, é como se você dissesse, é o dinheiro que não é o dinheiro que tem que se adaptar, né? Não é a economia que tem que se adaptar ao dinheiro, e sim o contrário, né? Se eu dissesse, invertesse aí essa lógica, é como se eu dissesse que é a economia que tem que se adaptar ao dinheiro, ou seja, é o dinheiro que manda na economia, e a gente sabe que não é, né? Não é o dinheiro que manda na economia. É a economia que manda do dinheiro, né? É o dinheiro que tem que se adaptar às reais necessidades da economia, e não o contrário, tá certo? Então, cuidado, isso é pegadinha, minha gente. Isso cai muito em prova de concurso, né? Às vezes ele só troca, né? Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia. Você coloca assim, é papel do CMN adaptar as necessidades da economia ao volume dos meios de pagamento. Se eu só trocasse isso daí já estaria errado, né? Se eu colocasse na prova de vocês isso e trocasse, isso daí já seria uma pegadinha, porque estaria totalmente errado. É como se eu dissesse que é o dinheiro que a economia que tem que se adaptar ao dinheiro e não o contrário. Tá certo? A gente que controla o nosso dinheiro, não ele que controla. Muito bem, é isso. A economia que controla o dinheiro e não o contrário, né? A gente não, né? Na maioria das vezes, o que acontece, né? A maioria como a gente leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Que vocês devem se lembrar, né? Muitas das pessoas, né, vivem em função do dinheiro, né? Vivem os pobres, eles, do que o PDF em si. Vão deixando isso presente. Então, vocês entenderam essa primeira parte, que é adaptar os meios de pagamento às reais necessidades da economia? Vocês entenderam? Sim, não? Sim, é bem legal, é bem legal. Pois é, se um dia vocês virem na prova, né, se colocar isso na prova, adaptar a economia às necessidades dos meus de pagamento, né? Se vocês verem, tá errado, tá certo? Não é a mesma coisa. Pedro, desde quando estão querendo implementar o Pixi? O Pix, eles querem implementar agora a previsão era para que fosse implementado em novembro desse ano, 16 de novembro. Só que parece que o governo quer antecipar, já para outubro. Já estão cadastrando os bancos, né, e as instituições financeiras, já tem um bocado de empresas que já estão cadastradas. Os bancos tradicionais, né, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Santander. Tem bancos também, os bancos digitais também já estão cadastrados, Banco Inter, né, o Neon, Banco Safra, e o Nubank também está cadastrado. Tem um bocado de instituição, a maioria das instituições financeiras do país já estão cadastradas. Aí, em um primeiro momento, o Pix vai estar dentro, né, do aplicativo dessas instituições financeiras. Então, por exemplo, você vai pagar uma conta. Por exemplo, eu posso pagar uma conta dentro do meu aplicativo do meu banco. Então, em vez de eu utilizar o pagamento convencional, né, eu utilizo o Pix. O Pix vai estar dentro do sistema dos bancos. E isso, minha gente, vai revolucionar tudo, porque vai estar tudo mais rápido. Eu vou conseguir pagar a conta em qualquer horário, em qualquer dia. Vou conseguir transferir dinheiro. Isso vai facilitar a vida de muita gente. Vai revolucionar mesmo. O prefeito não, o presidente, né? Não, mas isso já estava em planejamento há muito tempo. Esse Pix já está com 5 anos, desde a Dilma, tá certo? Desde a Dilma que eles estão planejando. Aí você sabe que tem todo um planejamento, né, por trás e vão implementar agora. Então não é do governo atual, não. Isso já tem um tempo já. Aí é semelhante na China, né, professor? A forma de pagamento. Vai ser basicamente o sistema da China. Só que eles estão querendo implementar aos poucos, né? Vai ser implementado aos poucos. E, minha gente, daqui no futuro,
Eu não jogo nem uns 5 anos. Daqui uns 3 anos, é porque o Brasil ainda é muito desatualizado. Mas daqui uns 10 anos, praticamente ninguém vai. Vocês vão sentir falta de papel moeda. Ninguém vai mais utilizar papel moeda. Vai ser só o celular. Vocês vão comprar tudo pelo celular, fazer tudo pelo celular. Você vai comprar qualquer coisa, vai ter, você escaneia lá o QR Code, vai debitar do seu conta, enfim, isso vai facilitar. Eu já não ando com dinheiro, certo? Eu odeio andar com dinheiro escrito. Eu prefiro andar com dinheiro de plástico, é bem mais seguro, né? Com os cartões, porque, enfim, é bem mais seguro do que andar com dinheiro. E até mais prático, por exemplo, você vai comprar alguma coisa na rua, aí você tem que estar aí no banco sacando dinheiro. Às vezes você não tem o dinheiro certo para comprar tal bem. Então, cartão você tem, lógico que você precisa ter um controle, né, financeiro, se planejar, porque senão você gasta demais, né? Mas, enfim, eu sou uma pessoa bem controlada, né, nesse sentido. Vai diminuir também a questão dos assaltos, né, Pedro, também. Sim, vai diminuir, vai aumentar a questão da fiscalização, porque o dinheiro, né, as transações, elas vão ser monitoradas, né? Vai ter um maior monitoramento, né, da questão do dinheiro em si, para onde o dinheiro vai. Então, diminuir essa questão das transações em papel moeda, vai diminuir a questão da corrupção, né? Então, vai ser ótimo. Ei, Pedro, Oi. é igual o Pedro tava falando aí, que não vai melhorar assim, que não vai ter muito roubo, né? Mas é bom que caso o cabo esteja usando cartão e seja roubado, né? Tem como o cabo bloquear e tal. Na O agência que já cartão, tá 24 horas, né? o cartão já é Caso fácil tiver por isso. senha. Que a pessoa estiver com senha e tal, aí perde. Aí quando é 24 horas, tem como, né? Se o cabo Sim, for roubado antes, a qualquer momento você bloqueia, né? Então, se é. eu for assaltado agora, com 5 minutos, né? Eu já posso pegar o celular de outra pessoa, enfim, ligar e bloquear automaticamente, né? Então, e É. tem também uma chave de segurança, também não é assim, né? Se a pessoa roubar seu celular, ela vai ter o acesso lá ao Pix. Você tem uma senha, né? Tem um dado lá que você vai precisar inserir para poder fazer aquela transação, né? Então, vamos lá. Portanto, quanto o Conselho Nacional tem a atribuição de harmonizar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades de economia, significa que cabe a este órgão estabelecer diretrizes da política monetária que busquem combater a ameaça de inflação sem provocar deflação, né? Voltaremos a esse tema, né, nos próximos capítulos, né, do livro. Ele vai falar um pouco depois. Aí, outra atribuição é a questão de regular os valores internos e externos da moeda. Quem pode ler esses parágrafos? Vamos lá, quem pode ler? Deixa eu ler um pouquinho, eu tô só conversando ali coisa no chat. Vocês estão tudo em conversa paralela, né? MacGyver e seus investimentos. Bora, MacGyver. Certeza que eu não tô acompanhando, não, chat. Eu tô. Vai, MacGyver, lê. Vai, Kaique, lê esse daí. Sei. Bora, regular os valores internos interno e externo da moeda. Trata-se, em verdade, de uma decorrência do item anterior, regular o valor interno da moeda. Tem como objetivo buscar que o valor da moeda não sofra grandes variações para cima ou para baixo. Voltamos à necessidade de evitar a ocorrência de inflação ou deflação. Já quando se fala do valor externo, estamos nos referindo à política cambial, ou seja, às decisões que visem manter um certo grau de equilíbrio entre a moeda brasileira e as moedas estrangeiras. Coisa, né, que não está acontecendo, porque o dólar está 6 conto aí. Pois é, né? Evidentemente, política monetária e política cambial se influenciam mutuamente.
É inimaginável a moeda brasileira se valorizar internamente e se desvalorizar em relação às outras moedas estrangeiras. Como também o contrário não é possível. Ah, mas se é possível, sim. Pronto. Então aí, além da questão do controle da política monetária, né, do volume, né, de moeda que é existente no país, é também a atribuição do Conselho Monetário controlar os valores internos e externos da moeda, ou seja, a questão do câmbio, né? E como é que ele controla isso? O governo, ele durante os governos Lula e Dilma, eles geraram reservas cambiais altíssimas, tá certo? Então, o que é isso? Eles pegaram e acumularam va- é, altos valores de dólar, né? E juntaram. E durante muito tempo, a gente estava conseguindo controlar, né? Se você for ver, é porque eu não vou abrir de novo o Banco Central, não sei onde é que olha. Mas aqui tem uma taxa aqui de câmbio. Deixa eu ver se eu acho a questão do câmbio aqui. Deixa eu ver. Tem vários. Deixa eu ver se eu acho aqui a série do câmbio. Pronto, ó. Tem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Esse gráfico aqui que tá vermelho. Estão vendo aí? Estamos vendo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. A Selic ali do lado da vergonha. Pois é, nós temos aí o câmbio. Deixa eu ver se eu consigo baixar. Nem tem uma hora que dá uma raiva tão grande. Ó, aqui, ó, nós temos de agosto de 2010 até 2020. Agosto de 2010 era o quê? Governo Lula, né? Não, era governo Fernando Henrique, né? Fernando Henrique, Lula, eu acho que foi 2001. Não, 2010 é governo Lula. Lula entrou em 2003. 2003 até 2011, eu acho que foi governo Lula. De 2011 até 2015 foi Dilma. Aí até março de 2016 foi Dilma. Aí de março de 2016 até janeiro de 2019 foi Temer. E de janeiro de 2019 até atual é Bolsonaro. Então, aqui nós temos aqui a questão do câmbio. Em 2010, nós tínhamos um câmbio, né, de real para dólar de 1,70. Isso em 2010. Veja que a taxa de câmbio como mudou em 10 anos, né? De 1,70, ela variou, tá atual, né? Já chegamos o patamar histórico aqui de 6, né? Aqui o pico aqui. Deixa eu ver se chega. É que eu não estou conseguindo chegar no pico, mas é 6 e pouco. E não vai. Deixa eu ver se eu diminuindo, ele vai. Diminua, meu filho. Pronto, ó, ele vai. Será se botando aqui tela cheia? Vocês estão conseguindo ver aí a tela cheia? Dá Sim. pra ver. Pronto, ó, agora sim, agora vai. Ó, o pico é 5, é quase R$6. É 5 e 5,80. 5.900 e... É 5 e... Enfim, é quase R$6. E hoje tá o quê? 5,59, né? 24 de agosto. 5 de agosto de 2020 tá 5 e pouco. Então, veja que a nossa moeda ela está desvalorizada. Isso por quê? Porque o país, de 2015, ó, veja quando é que começou a aumentar realmente. De 2015, ó, nós tivemos um período de estabilização. Deixa eu aumentar de novo. Nós tivemos um período praticamente de estabilização, né? Até, ó, veja que de 2011 até 2014, meio que o câmbio estava valorizado, estava normalizado, né? Estava de 2 e pouco, né? Até 2014 a gente tinha, né, o dólar R$2, né? 2015, ó, quando a Dilma estava, o pico da crise aqui em 2015, o dólar estava de R$3, né? Aí quando começou o movimento para o impeachment, né? Estava de R$3. Aí pronto, aqui, ó, aí o pico, né? 2016 saiu e aí foi subindo. Como é que aconteceu? De 2016 a atual, todas as reservas que foram criadas aqui durante o governo Lula, o que aconteceu? Nesse período aqui de 2010 até 2015, os governos
os governos Lula e Dilma, eles juntaram muitas reservas estrangeiras de dólar, e aí, até então, o país tinha muitas reservas para controlar essa questão do câmbio. Aí, de 2016 para cá, todas as reservas que o país tinha de dólar, os governos começaram a torrar para ver se tentava combater o câmbio, né? E foram perdendo. E praticamente hoje a gente está quase sem reservas cambiais. E aí, essa questão do câmbio, ele funciona basicamente com a lei de oferta e demanda. Quando você tem muito dólar na economia, o que, que acontece? O preço do dólar tende a cair e a moeda nacional tende a valorizar. Então, quando você tem pouco dólar na economia, o que, que acontece? A moeda ela tende a aumentar o preço em frente ao dólar. Então, o que, que acontece? Hoje em dia, a gente tem pouco dólar na economia. Então, tendo pouco dólar e muito real, a moeda tende a desvalorizar justamente pela essa questão, né, é uma lei de oferta e demanda. Tendo muito dólar, o preço do dólar tende a cair. Tendo pouco dólar, o valor do real tende a aumentar. Justamente porque a gente está perdendo essas reservas cambiais, né? A gente tem pouco dólar para poder jogar dólar no mercado para controlar essa taxa de câmbio. Então, todo dia o Banco Central faz essas operações de compra e venda para tentar controlar, né, esse fluxo cambial. Nayane perguntou, na sua opinião, qual foi o ano de maior decadência econômica de 2010 para cá? Eu acho que o maior ano de decadência vai ser o próximo ano, tá certo? Vai ser uma das piores crises que o país vai vivenciar, vai ser 2021. 2021 vai ser pior do que qualquer ano. Oi? Por que é reflexo desse ano? Por conta do... É reflexo de... Deixa eu ver aqui se eu acho a questão do crescimento econômico. Ó, esse gráfico aqui, ele mostra a questão da atividade econômica de 2010 para 2020. Então, ó, 2010 a gente estava tendo uma atividade econômica altíssima, né, de 8% ao ano. E aí, ó, foi caindo, né, veio cair drasticamente em 2016, foi o mais baixo, o índice de atividade econômica foi menos 21. A gente teve uma recuperada, né, com o governo Temer, e do governo Bolsonaro para cá, ó, tá caindo, né? Então, a atividade econômica tá caindo, isso vai gerar uma recessão enorme. E aí você soma queda da atividade econômica, você tem uma taxa de desemprego altíssima, aí você vai somando, né, os indicadores, você tem uma atividade econômica baixa, taxa de desemprego alta, aí você tem a questão das pessoas desempregadas, não está tendo atividade econômica, você tem um câmbio alto também, então tudo tende a encarecer. Então, a gente vai vencer períodos nefastos, tá certo? O pior ainda não passou. Essa crise sanitária, ela vai gerar uma crise, isso aí não vai acontecer só no país, não, vai ser no mundo todo. Mas no Brasil vai ser pior, porque a gente já vinha de períodos de queda. Então, desde 2015 que o país não cresce, né? Em 2015 a gente teve uma queda, acho que foi de 3%, 2016 acho que foi de 2%, 2017 acho que foi 1 ou foi 2%, 2018 caiu 3%, 2019 caiu, acho que foi 3,5%, e esse ano está previsto cair, eu acho que é 5%, tá? Tem gente que diz que vai cair 5%, e tem outras pessoas, tem outros economistas que dizem que é 6%, e tem outros que já dizem que é 7%. Então, se você juntar essas quedas sucessivas, você tem quase, nos últimos 5 anos, o país caiu cerca de quase 15%, certo? Então, o ano que vem vai ser pior do que esses últimos anos, tá certo? A gente já está num nível ruim da economia e tudo tende a piorar, tá certo? Então, vamos continuar aqui com a leitura, porque senão vocês vão... antes que vocês entrem em depressão. Então, vamos aqui. Quem pode ler esse terceiro tópico?
coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública. Começa a estocar tudo que for possível, que tudo vai ficar mais caro. Vamos lá, quem pode ler? Dá para me ouvir, Pedro, em alto e bom som? Tá ótimo. Essa atribuição consolida e confirma o papel do CMN como um verdadeiro conselho de política econômica. Afinal, as políticas monetária, de crédito, orçamentária, fiscal e da dívida pública são competentes fundamentais da política econômica. Vamos analisar cada uma dessas políticas competentes. Já comentamos acima acerca do que significa a política monetária. Busca da preservação do valor da moeda. Em termos práticos, o CMN coordena a política monetária estabelecendo as metas de inflação de médio e longo prazo. Falaremos mais adiante com detalhes acerca da política de meta de inflação. Pode continuar. A política creditícia define as diretrizes governamentais acerca da concessão de crédito. Evidentemente, a política creditícia tem relação direta com a política monetária, pois o crédito aumenta o volume dos meios de pagamento da economia. Com o crédito mais farto, as pessoas têm mais recursos e gastam mais. Portanto, se houver necessidade de um aperto monetário para combater a inflação, necessariamente a política creditícia nessa situação será restritiva, com desestímulo oficial à concessão de crédito e aumento dos juros. Se, ao contrário, não há ameaças inflacionárias no horizonte econômico e a política econômica busca o crescimento, a política creditícia certamente será expansiva, com o estímulo governamental à concessão de crédito e redução das taxas de juros. Pronto, então vamos comentar aí essas duas políticas. Então, nós vamos falar mais adiante também dessa questão dessas políticas mais de uma forma mais aprofundada, que a gente está só nomeando, né? A política monetária, a gente já viu que, no caso, é a busca incessante do governo, né? E é o CMN que controla e coordena essa política, né? Para controlar o valor da moeda, tanto no volume em si de moeda que existe no mercado, como também desse controle da questão do fluxo cambial, né? Que é o valor da moeda frente às outras moedas externas. Então, essa política monetária, ela visa tanto a adequação, né, para que a gente não tenha nem inflação e nem deflação no país. Isso daqui eu acho que vocês entenderam. A política creditícia, ela vai nortear a questão da concessão de crédito. O que é essa concessão de crédito? É o negócio do fiado, né? Você permitir que as pessoas, a grosso modo, né, de uma forma bem rudimentar, bem informal, dizer a questão de você conseguir comprar fiado, a questão de você conseguir conceder empréstimo, né, adquirir um empréstimo no banco, adquirir um financiamento, enfim, né, seria a questão da política creditícia. E aí, a gente vai falar um pouco melhor isso, e aqui até está grifado, né, a pessoa desse livro não grifou uma frase importantíssima, né, que era para ter grifado. O crédito, ele aumenta o volume dos meios de pagamento da economia, tá certo? O que isso quer dizer? Quando eu crio crédito, eu estou meio que criando dinheiro. Isso a gente vai ver isso depois. Quando o banco, por exemplo, você pega, né? Vamos voltar lá, deixa eu botar aqui o esquema lá do OneNote para vocês verem isso de uma forma melhor. Lembram lá daquele esquema que a gente estudou, né? A gente tem aqui o intermediário financeiro, né? Intermédio. Minha gente, eu tô esquecendo como é que escreve as palavras. Intermediário financeiro. Ou seja, o banco, né? O banco. Aí você tem de um lado o poupador e aqui você tem do outro lado o tomador. Isso aqui você já entendeu. Aí, por exemplo, vamos dizer que o poupador, ele vá
e deposite R$ 1.000 na poupança. Né? Depositou R$ 1.000 no banco. Aí o que o banco faz? Pega esses R$ 1.000 e empresta para o tomador. Só que ele não vai cobrar só R$ 1.000. Ele vai cobrar um juro para cima desses R$ 1.000. Aí vamos dizer que no total, o tomador vai ter que pagar R$ 1.500. Eu estou chamando aqui esses R$ 500 aqui de juro. Aí o que o banco fez? Me diga se ele criou ou não criou dinheiro quando ele cobrou esse juro. Ele pegou R$ 1.000 e transformou esses R$ 1.000 em 1.500, porque ele vai cobrar um juro na frente daquele capital. Então, meio que o crédito, ele aumenta o volume de dinheiro. E a gente vai ver que para evitar para que os bancos comecem a criar moeda, o Banco Central ele vai emitir alguns controles, que a gente vai ver que são chamados depósitos compulsórios. A gente vai entender melhor essa questão dos depósitos compulsórios. Mas isso aqui vai ficar para outra aula, porque hoje não dá tempo de explicar isso. Mas é só para vocês entenderem que quando ocorre uma operação de crédito, meio que você está criando moeda. Porque os R$ 1.000, ele vira 1.500. Esse 500 aqui seria o juro que é cobrado ao tomador. Porque o banco ele vai cobrar um juro frente àquele valor que ele está emprestando. Eu nunca tinha pensado assim. Pois é, meio que o banco ele está criando dinheiro. E aí, a gente vai entender depois que o Banco Central ele vai instituir um chamado depósito compulsório. O que é esse depósito compulsório? Desses R$ 1.000 que ele recebe do poupador, parte desse dinheiro o banco vai ter que depositar para o Bacen, tá certo? Então, e tanto do dinheiro que é colocado dos poupadores, como também dos tomadores. Parte desse dinheiro que ele está emprestando o tomador, também ele tem que colocar para o Bacen, certo? O Bacen é um empréstimo compulsório. Depois o Bacen ele vai devolver esse dinheiro para o banco. Mas para que o banco não comece a criar dinheiro, o Bacen ele obriga, né, um empréstimo compulsório, ele obriga parte de todo o dinheiro que entra no banco e que sai, tem que ir para o Banco Central, tá certo? Para que o Banco Central controle justamente o fluxo monetário no país, né? Justamente porque o crédito, ele cria dinheiro, tá certo? O celular tá falando sozinho. Então, essa frase aqui, ela é bastante importante, ó. O crédito, ele aumenta o volume dos meios de pagamento na economia, ele aumenta o dinheiro, né? Com crédito mais farto, as pessoas têm mais recursos e gastam mais. Tá certo? Aí vamos para outra. Aí, Mário perguntou, com o Pix vai existir? Sim, o Pix ele vai aumentar os volumes de pagamento, tá certo? Porque em vez de eu pagar só com celular ou só com cartão, agora eu vou ter a opção de pagar com celular, com QR Code. Então, isso também vai aumentar, né, essa questão das formas de pagar. Então, isso vai, de certa forma, aumentar, né, a movimentação de dinheiro na economia. De certa forma, vai aumentar, né, a movimentação. Aí vamos lá para a política fiscal e orçamentária. Quem pode ler aí? E a política da dívida pública. Nós estamos já terminando a aula de hoje. Vamos lá, outra pessoa diferente. É onde, Pedro? Pode ler, Pedro. Que parar? A política fiscal. A política fiscal e orçamentária refere-se aos instrumentos de que dispõe o Estado para a arrecadação de tributos, política tributária e controle de suas despesas, política de gastos. O parágrafo também? Pode ler. A política da dívida pública refere-se como o Estado administra a sua dívida. Para o entendimento da política fiscal, orçamentária e da dívida pública, precisamos compreender a diferença entre os conceitos de resultado primário e resultado nominal.
O chamado resultado das contas públicas, de uma maneira geral, nada mais é do que a diferença entre a arrecadação e o gasto público. O chamado resultado primário exclui das despesas as obrigações com juros da dívida pública, enquanto o resultado nominal inclui o gasto com juros. A dívida pública existe porque o resultado nominal, total da arrecadação, menos total das despesas, é deficitário há muitos anos. Pronto, aí vamos aqui, vamos entender isso. Tanto essa política aí fiscal, né, e orçamentária, a dívida pública, ela é tida pela questão do superávit primário. O que é isso? Eu vou colocar aqui para vocês verem, né? Deixa eu botar aqui no OneNote. Eu gosto de escrever nessas horas aí, preciso do quadro, né? Então, é assim, ó. A gente tem as receitas, né? As receitas, elas incluem todos os proventos, né? Que são os impostos, né? São os tributos, né? Ela é composta por todos os tributos e outras, né? E outras formas, né? De receita que o governo tem, né? Não é só tributos, né? E outros proventos, né? Então, nós temos o lado da receita. E depois nós temos a questão, né, de todas as despesas. Aí aqui a gente bota um asterisco, porque aqui a gente não está incluída a questão do pagamento de juros, né? Aqui a gente retira, né? Eu vou retirando, eu vou colocar assim, retirando-se os juros da dívida. Então, quando você pega tudo que o país arrecada com tributos e outros proventos e reduz as despesas sem considerar a questão dos juros da dívida, se o resultado for positivo, né? Se o resultado for positivo, você tem o que a gente chama de superávit primário. Se for negativo, você tem o que a gente chama de déficit, né? Então, veja o seguinte, aqui eu não estou considerando o pagamento de juros da dívida. Então, se você pegou todas as receitas do governo, diminuiu com as despesas, sem considerar os juros da dívida, e não deu positivo, isso significa que a economia está muito ruim. Sabe por quê? Porque, ó, por exemplo, se eu pegar o PIB do Brasil, em 2018, eu não sei qual foi de 2019, acho que não saiu. O PIB de 2018 foi 3, eu não vou saber o número exato, mas foi, vamos dizer que foi 3,4 trilhões de reais. Trilhões, né? Desses 3,4 trilhões do PIB, de tudo que se arrecadou no país, cerca de 2,8 trilhões foram destinados apenas para pagamento de juros da dívida. Pagamento de juros da dívida. E o restante é para gastar com educação, com saúde, com segurança, com tudo. Ou seja, a gente pode, né, de tudo que o governo arrecada, né, você, por exemplo, vamos dizer que essa bola seja o PIB do país. Essa parte todinha vai para pagamento de juros. Isso que sobra, essa pequena fatia que sobra, é para tudo, é para saúde, educação, né? Educação, segurança, transporte, né? Tudo que você pensar. Tá certo? Aí,
a gente tem outro aspecto que é bom a gente falar, que é a questão da dívida pública. A nossa dívida pública, ela não é contraída com base em empréstimo, ela é contraída com investimentos. Certo? Com investimentos. O que que acontece? O governo, ele lança títulos da dívida pública, certo? O que são esses títulos da dívida? Vocês já ouviram falar de Tesouro Direto? Tesouro IPCA, já ouviram falar? Já? Só ouvi falar. Tem vários, né? Tesouros, são vários tesouros. Pronto, esses são chamados títulos da dívida pública, tá certo? O governo, são investimentos, e aí o governo lança esses títulos, e aí as pessoas físicas e jurídicas, eles compram esses títulos, tá certo? Então o governo passa a dever a esses investidores. E aí, depois de um certo tempo, esses investidores vão receber o principal e mais os juros, tá certo? Então a nossa dívida, praticamente 80% da dívida do Brasil, ela é interna, tá certo? E é basicamente com esses investimentos aqui que o governo lança, né? De Tesouro Direto e Tesouro IPCA. Aí o que o governo faz? Para pagar os juros da dívida, o governo lança mais dívida, né? Lança mais investimentos para pagar os juros da dívida. E assim vai gerando, né? A bola de neve que o governo talvez nunca consiga pagar, né? Gerando dívida para pagar a dívida, né? Vai gerando dívida com mais dívida. Larissa está perguntando se o Tesouro Direto é melhor que a poupança. Com certeza, Larissa. O Tesouro Direto, ele remunera de acordo com a... Deixa eu voltar lá. Ele remunera de acordo com a taxa Selic. Aí é assim, ó, o Tesouro Direto, ele remunera de acordo com a taxa Selic, que hoje está em torno de 2%, né, ao ano. A poupança, ela remunera 70%. É assim, a regra da poupança é assim, quando a Selic, a regra da poupança é a seguinte, quando a Selic está acima de 8.000%, ou seja, está maior que 8.000%, a Selic, está maior do que 8.000%, a poupança, ela rende 5% ao mês, mais TR. Certo? O que é TR? É uma taxa referencial, né? É 1% a mais, né? Então, se a Selic está maior que 8.000 por cima, ela rende 5% ao mês, mais TR. Se a Selic está menor que 8,5%, a poupança, ela rende 70% da taxa Selic. Então, quanto é que a taxa Selic está hoje? Está 2%, né? A gente já viu, né? O menor patamar histórico da Selic. Então, 70% e 2% está rendendo o quê? Hoje está rendendo 1,4% ao mês. E a gente viu, né, que a inflação, né? Deixa eu só voltar aqui para o site do Banco Central, só para eu mostrar para vocês, para não investir na poupança, pelo amor de Deus, tire o dinheiro da poupança. Deixa eu só voltar aqui para a questão da inflação. Ó, nós estamos com a inflação de 2,31. Vocês estão vendo aí, ó, 2,31. Então, se a poupança está rendendo 1,4 e a inflação está 2,31, quer dizer que a inflação está maior do que o rendimento da poupança. Isso quer dizer que o dinheiro está corroendo. Isso quer dizer que você está perdendo dinheiro se está perdendo dinheiro para a inflação. Se você deixar o dinheiro na poupança, você está perdendo. Até o Tesouro Selic ainda está perdendo para a inflação. Então, o que seria melhor, né, para investir, né? Se você vai investir em tesouro, invista no Tesouro IPCA. Porque o Tesouro IPCA, ele devolve a inflação, né? IPCA é basicamente a inflação, tá certo? O Tesouro IPCA, ele devolve a inflação do período, mais uma taxa, né? Uma taxa que pode ser 1% ao ano, 2%. Eu já encontrei até tesouro IPCA de até 5% ao ano, tá certo? Ele devolve a inflação, que hoje é 2,30, mais um percentual.
Então, vocês não invistam em poupança, invistam no Tesouro Direto, invistam em outras aplicações. Eu vou ensinar para vocês, a gente vai ver em outras aplicações ao longo da disciplina. Caio colocou assim, pagar a dívida, aumentando a dívida, sim. O governo, ele lança mais títulos, né? Lança mais investimentos para pagar os juros da dívida. Então, ele lança mais dívida para pagar a própria dívida, tá certo? Então, é meio que um paradoxo, né? Um paradoxo, você gerar mais dívida para pagar a dívida existente. Mas como o governo, ele tem esse poder de criar moeda, né? De criar valores de mercado, aí ele pode fazer isso. Ele gera mais dívida para pagar a dívida atual, tá certo? Então, a gente vai ficar por aqui, tá certo? Tem uma atividade, mas deixa eu ver aqui como é que tá essa atividade, deixa eu ver se dá para vocês responderem, porque eu pensei que ia dar para explicar tudo, mas eu acho que dá para vocês fazerem. Ó, a primeira é assim, explique com suas palavras como ocorre o processo de corrida bancária. Essa questão aqui eu falei na aula passada, tá certo? Eu expliquei o que era corrida bancária. É quando várias pessoas vão tirando dinheiro do banco ao mesmo tempo, né? Aí MacGyver, lembra até na fala do MacGyver, né? Que ele falou, esse povo é tudo fuxiqueiro, né? Fica espalhando, né? Um para o outro, que o banco vai quebrar, né? Eu acho que vocês se lembram da aula passada. Então, vocês vão se lembrar na hora de explicar como é que ocorre esse processo de corrida bancária. A 2 é qual a importância do Conselho Monetário Nacional para o sistema financeiro, né, e as principais atribuições dele. Tem um pouco nesse PDF, vocês podem falar com suas palavras. Aí nós temos a frase, né, explique com suas palavras a frase, adaptar. Então, vocês vão explicar, né, aquela frase, explicar com essas palavras aquela frase que fala adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia, né? Eu acho que ficou bem explicada essa frase. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar depois. E aí, na próxima aula, a gente comenta mais. E a 4 pede para que vocês expliquem com suas palavras as seguintes políticas. Então, vocês podem explicar de uma forma melhor. Política monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e dívida pública. Pesquisem, tá certo? Vocês pesquisem um pouco sobre a dívida pública, como ela corre, né? Como eu falei, né, hoje que a dívida ela é feita por investimento e não por empréstimo. E é bom que vocês pesquisem e a gente fala mais a respeito na próxima aula. E aí, vocês gostaram?